Olá, muito boa tarde. Como na HIT a notícia não para, eu sou a Caroline Povoleri e vou levar até você as atualizações do Brasil e do mundo neste fim de tarde do dia 3 de abril. A produção de carne bovina no Brasil pode cair 25% até 2050 e a redução se deve às mudanças climáticas. Para calcular estes impactos, o estudo divulgado pela consultoria Órbitas considera alterações nas dinâmicas do setor, puxadas pelas respostas às mudanças climáticas, como metas e políticas climáticas internas mais sólidas e regulamentos internacionais focados no clima e em restrições. Políticas que visam combater o desmatamento, recompensas aos proprietários por conservar ou restaurar habitats naturais e a procura por insumos agrícolas para proteínas alternativas. Tudo isso resultaria em uma redução de 37% das pastagens, aumento dos preços do terreno e dos custos de produção, o que contribui também para uma queda de 25% da produção bovina. Segundo o relatório, se os pecuaristas não buscarem soluções e investirem em novas tecnologias e gestão sustentável, podem enfrentar perdas financeiras de 80% até 2050. Mas os produtores que não se adaptarem às transições correm risco de ter perdas financeiras já em 2030. Na avaliação da consultoria, um aumento projetado de 88% em investimento na agricultura aumentaria o rendimento médio por hectare para os criadores de gado em 18% entre 2020 e 2050. Mas tudo isso depende dos financiadores e do governo brasileiro continuar e aumentar os investimentos que ajudam os criadores de gado a atingirem metas de produção sustentável e a diversificar a receita. Este ano é ano eleitoral e os jovens de 16 a 18 anos de idade que querem participar das eleições municipais têm até o dia 8 de maio para tirar o seu primeiro título eleitoral. As eleições em outubro serão para escolher os representantes que ocuparão pelos próximos 4 anos os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador dos municípios. A Justiça Eleitoral realizou a Semana do Jovem Eleitor 2024 em março, dedicada a estimular o voto dos jovens. As ações especiais em escolas, com foco no público jovem, também estão sendo desenvolvidas. O procedimento de alistamento eleitoral pode ser feito pela internet por meio do sistema do autoatendimento Título Net. E falando de saúde, o veneno da cobra cascavel pode ajudar no tratamento contra o câncer, de acordo com testes feitos com uma toxina do veneno, em um estudo conduzido pelo Instituto Butantan, com a participação de pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Ribeirão Preto. Nesse primeiro momento, a pesquisa testou a eficácia da chamada crotoxina em camundongos portadores de câncer de peritônio. E os resultados mostraram que a substância agiu sobre as células de defesa do organismo no sentido de induzi-las a combater tumores com mais eficácia. Para realizar o estudo, os pesquisadores dividiram os camundongos doentes e administraram uma dose pequena da crotoxina em um grupo e uma dose maior no outro grupo. Os resultados promissores foram observados no grupo que recebeu a dose menor. Depois de 13 dias, esses camundongos estavam com a prevalência de 60% dos chamados macrófagos M1, que são as células de defesa adequadas para inibir o desenvolvimento de tumores. No 6º dia do experimento, esse grupo já teve o volume dos tumores reduzido em 27%. Nesses animais também foi constatada a redução no número total de células tumorais, além do aumento de 35% na produção de óxido nítrico, um radical livre que leva à destruição de tumores. Os cientistas consideram que os resultados
podem indicar um caminho para que os pacientes adquiram uma resposta imune antitumoral suficiente e também duradoura. A próxima fase do estudo vai avaliar eventuais efeitos colaterais da toxina para depois planejar testes em outras espécies e, posteriormente, em humanos. E agora, nos destaques internacionais, a gente volta a falar sobre o terremoto que atingiu Taiwan na manhã de hoje. O tremor de magnitude superior a 7 graus já é considerado o mais forte no país em 25 anos. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para o Japão e também para as Filipinas. 9 pessoas morreram e centenas ficaram feridas até o momento. Hualien, a cidade mais próxima do epicentro do tremor, foi também a mais atingida. Os registros feitos pelos próprios moradores são impressionantes. Prédios inteiros desmoronando, sendo reduzidos a poeira em questão de segundos. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor foi de magnitude 7,7 e ele teria ocorrido a apenas 15,5 km da superfície, o que explica o poder de destruição elevado. Deslizamentos de terra também foram registrados após o tremor. Na capital Taipei, parte da cidade ficou sem energia. Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o primeiro tremor foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala Richter. Todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão, Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico foram cancelados. O terremoto foi descrito como o mais forte em 25 anos na ilha, pelo diretor do Centro Sismológico de Taiwan, Wu Xinfu. Em setembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,6 deixou 2.400 mortos em Taiwan. Vale lembrar que Taiwan está situada no Anel de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, passando pelo sul da Ásia. E na Coreia do Norte, o mais recente teste de armas foi de um míssil hipersônico de médio a longo alcance e o líder Kim Jong-un esteve presente no seu lançamento. A informação é da imprensa local. A agência de notícias oficial KCNA detalhou que foi realizado com sucesso um novo lançamento de um míssil hipersônico de médio a longo alcance de valor militar estratégico. Os militares sul-coreanos disseram que o míssil, lançado na manhã de terça-feira, voou cerca de 600 quilômetros antes de pousar em águas entre a Coreia do Sul e o Japão. A KCNA informou que o míssil voou cerca de 1.000 quilômetros. O lançamento de terça-feira é o terceiro teste de um míssil balístico em 2024. Em março, Pyongyang testou um projétil de combustível sólido e, em janeiro, um míssil hipersônico manobrável. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você encontra logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!